O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, porque mexe com a essência do abismo que se veste de luz, o narciso que nos aprisiona em seu reflexo. A mente do narcisista não é apenas complexa, ela é uma fortaleza erguida sobre a negação da própria sombra, um castelo de areia que, quando desmorona, leva consigo almas inocentes. Esta análise transcende a psicologia rasa que se contenta com rótulos. Poucos compreendem que o narcisismo é uma falha arquetípica, uma ferida milenar, a recusa mais primária da verdade interior. A maioria ignora que essa dinâmica é, na verdade, um jogo sombrio, e você é a peça mais importante, o espelho que ele manipula. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos deste mergulho vão te dar a chave para não apenas reconhecer, mas neutralizar o espelho distorcido que eles tentam te impor. Não somos nós quem dizemos, mas o mestre Carl Jung. Ele nos alertava que o maior perigo reside naquilo que não vemos em nós mesmos e, por projeção, somos forçados a enfrentar nos outros. Os 6 segredos que controlam a psique narcísica são o mapa para entender essa projeção doentia, o rascunho de uma alma paralisada. Um desses 6 segredos está agora, neste exato momento, drenando a sua energia vital, minando a sua autenticidade, e você nem sequer se deu conta do quão fundo está o corte. Quando eu revelar a forma como o narcisista usa o seu eu idealizado como uma ferramenta, você vai entender por que certas pessoas parecem sugadores de alma, espectros psíquicos que se alimentam da sua integridade. Você vai descobrir a primeira revelação, o núcleo vazio da personalidade narcísica, um buraco negro disfarçado de estrela. A estratégia, como se proteger dos ciclos brutais de idealização e descarte, a dança da morte psicológica. E a solução, o caminho para integrar a sua própria sombra e parar de ser um depósito para a sombra alheia. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é o único remédio junguiano que pode forçar o narciso a olhar para si mesmo, mesmo que ele fuja desesperadamente da própria imagem, temendo o confronto com o vazio que o habita. Para desvendarmos o jogo sombrio, precisamos primeiro entrar na cripta da psique, onde Carl Jung nos ensinou que reside a verdadeira arquitetura da alma, aquela que não se dobra aos caprichos do ego superficial, mas que, no caso do narcisista, foi hermeticamente selada e transformada em uma prisão de espelhos. O narcisista não é apenas alguém vaidoso ou egoísta. Ele é a encarnação de uma tragédia psíquica, a prova viva de que a recusa em abraçar a humanidade completa, com suas fraquezas, dores e imperfeições, resulta na criação de uma monstruosidade reluzente, uma casca vazia que busca preenchimento no mundo exterior de maneira predatória. O primeiro segredo, a persona inflada e o medo cósmico do vazio. Jung dedicou uma vida a estudar a persona, a máscara social que todos nós usamos para interagir com o mundo, o papel que escolhemos ou que nos é imposto. Para a pessoa comum, a persona é flexível, uma interface que permite a comunicação sem expor o self integral a cada momento. Mas no narcisista, a persona não é uma máscara, é a prisão. O primeiro segredo que domina a mente narcísica é que esta máscara não é apenas exagerada, inflada e brilhante. Ela é tudo o que existe, a única coisa que separa o ego da aniquilação total, do nada absoluto. O narcisista, no fundo, é um poço de terror. O medo não é de falhar no trabalho ou de ser rejeitado em um relacionamento. O medo é metafísico, é o terror do vazio interior, a percepção subconsciente de que, se a máscara cair, não haverá um eu autêntico por trás dela, apenas um buraco negro, um trauma congelado na infância. A persona narcísica é, portanto, uma compensação gigantesca para essa fragilidade.
Pense no narcisista como um faraó, que gasta toda a riqueza do reino construindo uma pirâmide imensa, não para honrar um deus, mas para enterrar um segredo. Ele é apenas um homem assustado. Essa pirâmide, essa persona de superioridade, de infalibilidade e de grandiosidade, consome energia vital na mesma proporção em que ela se expande. O preço de manter a ilusão de que se é um Deus é a necessidade constante de sacrifícios alheios. Ele precisa de você, da sua admiração, da sua energia, da sua luz, para iluminar o seu próprio abismo. Se você parar de aplaudir, a escuridão o engole. E é por isso que a reação à crítica, mesmo a mais leve, é sempre uma fúria ou um colapso completo. A persona é o escudo de Aquiles do narcisista, e o calcanhar é o seu self esquecido e ferido. O segundo segredo, a projeção da sombra, o sacrifício do outro no altar da inocência. Jung ensinou que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Nossas imperfeições, nossos desejos inaceitáveis, nossa fraqueza e nossa raiva. A tarefa da individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, é integrar essa sombra, reconhecê-la e dizer, sim, eu sou também isso. O segundo segredo da mente narcísica é a recusa total, absoluta e violenta em reconhecer a sombra. O narcisista não apenas nega a sombra, ele a expulsa. Ele a embala cuidadosamente e a projeta no mundo, de preferência nas pessoas mais próximas e mais íntimas, porque são elas que servem como espelhos de maior reflexão. Se o narcisista é incompetente, o parceiro é que é o incapaz. Se ele sente vergonha, é você quem deve se sentir humilhado. Se ele trai, é porque você não o satisfez o suficiente, tornando-o a vítima da sua deficiência. Este é o jogo sombrio, a purificação do eu através da contaminação do outro. O narcisista se mantém puro e superior, apenas enquanto consegue fazer o outro carregar o peso da sua própria podridão psicológica. A sombra se torna o parceiro, o colega, o filho. O narcisista se torna o herói, ou a vítima da história, e o outro se torna o vilão ou o peso morto. É uma alquimia perversa, onde o chumbo da imperfeição dele é transformado no ouro da superioridade dele, mas apenas ao custo de transformar a sua alma em chumbo. Este segredo opera de forma tão sutil que a vítima passa anos tentando consertar defeitos que nunca foram seus. Ela tenta ser mais competente, mais amorosa, menos crítica, acreditando genuinamente que a infelicidade na relação é causada pelos defeitos que lhe foram projetados, enquanto o narcisista, confortável em sua ilusão de perfeição, apenas observa a confusão que ele mesmo semeou. A não integração da sombra é o maior crime contra o self, e o narcisista comete este crime repetidamente, usando os outros como paliativos temporários para sua crise existencial. O terceiro segredo, a sede pelo abastecimento supply, o sangue da vida psíquica do falso eu. Se a persona é a fortaleza e a projeção da sombra é a defesa, o abastecimento, o famoso suprimento narcísico, é o ar que o falso eu respira. Este é o terceiro segredo e é o mais mecânico e implacável. O narcisista vê as pessoas não como seres humanos com psiques e almas, mas como objetos, como ferramentas para a regulação de seu estado interno. Essa sede não é apenas por elogios ou atenção. É a fome pelo reconhecimento da sua grandiosidade, a validação de que a persona é real. O abastecimento é o sangue da vida que o narcisista é incapaz de gerar internamente, pois seu self autêntico está atrofiado. Ele precisa que a energia venha de fora para se sentir existente. Pense na relação como um cordão umbilical invertido. A vítima está doando a sua essência, o seu tempo, a sua admiração, as suas lágrimas, a sua raiva. Qualquer emoção forte serve, pois até o ódio é uma prova de que ele tem poder e de que ele importa,
E o narcisista está absorvendo essa energia para alimentar a mentira de que ele é completo. O tipo de abastecimento varia. Pode ser o suprimento positivo, admiração, elogios, idealização, ou o suprimento negativo, drama, caos, fúria, desvalorização. O negativo é frequentemente mais potente e viciante para o narcisista, pois confirma o seu poder de controle e destruição. A dor que ele inflige é a prova do seu domínio. O jogo se torna uma dança macabra, onde a vítima é sistematicamente esgotada. Quando o suprimento seca ou quando a fonte de energia começa a exigir reciprocidade e reconhecimento de sua própria humanidade, o narcisista a descarta sem piedade, procurando uma nova fonte. Isso não é um ato emocional de traição. É uma operação fria e estratégica de sobrevivência psíquica. O parceiro é um item descartável na manutenção da máquina da persona. O quarto segredo: o complexo de Deus e a recusa da finitude. O narcisista, em sua versão mais patológica, acredita-se isento das regras que regem a existência humana, e este é o quarto segredo. Ele desenvolve um complexo de Deus, uma recusa categórica da finitude, da vulnerabilidade e da morte. Jung falava da necessidade de aceitar a velhice e a morte como partes essenciais do processo de individuação. O narcisista congela no tempo. Ele se recusa a envelhecer psicologicamente. Ele tem que ser o melhor, o mais jovem, o mais bem-sucedido, o mais merecedor de tudo, porque aceitar a mediocridade, a falha ou, pior, a mortalidade, é aceitar a falha da sua própria persona inflada. Este complexo de Deus não é um sinal de força, mas de uma profunda regressão infantil. O narcisista é, no fundo, a criança divina ferida que não conseguiu integrar a realidade. A criança divina, um arquétipo poderoso, simboliza a promessa de potencial e o futuro. Mas quando esta criança é traumatizada e não é ajudada a crescer, ela se torna o tirano. Ela exige que o mundo se curve às suas necessidades não negociáveis. O adulto narcisista age como um bebê onipotente que acredita que seus desejos são comandos universais. Ele não precisa seguir leis, promessas ou códigos de ética, pois ele é a exceção. Ele está acima da lei humana. É por isso que ele mente com tanta facilidade, porque ele quebra acordos sem remorso. Em sua mente, ele não está mentindo para você. Ele está exercendo sua prerrogativa divina de reescrever a realidade. A recusa em reconhecer a finitude é uma batalha constante contra o tempo, contra o destino e contra a verdade. O quinto segredo: o ciclo de Eros e Thanatos, a dança da morte psicológica. O quinto segredo revela o padrão destrutivo que torna o narcisismo um ciclo interminável de sofrimento para todos os envolvidos. Na mitologia, Eros é a força da vida, do amor e da união, e Thanatos é o impulso de morte e dissolução. Na mente narcísica, essas duas forças estão distorcidas e operam em um ciclo previsível, a famosa montanha-russa da idealização e descarte. Na fase de Eros distorcido, o narcisista o idealiza. Ele não está vendo você, ele está vendo a projeção do seu ânima ou ânimos, a imagem perfeita que pode complementar o seu falso eu. Ele te coloca em um pedestal, bombardeia você com afeto, o famoso love bombing, e você se sente visto, talvez pela primeira vez na vida, de uma forma tão intensa e total. Ele está absorvendo o abastecimento positivo, usando o seu brilho para se sentir completo. Mas a idealização nunca dura. Por quê? Porque ele não pode suportar a sua própria imperfeição e, inevitavelmente, a sua humanidade, a sua verdadeira natureza, que é falha, mas autêntica, começa a emergir. Quando você comete um erro ou quando você impõe um limite, você se torna um espelho que reflete a imperfeição.
e essa imperfeição ameaça a persona dele. É aí que Thanatos assume o controle. O narcisista inicia a fase de desvalorização e descarte. Ele começa a destruir metodicamente a imagem que ele criou de você. Isso é a morte simbólica. Ele precisa matar a idealização para justificar a projeção da sua sombra. Você se torna feio, burro, doente, insuficiente. Ele não está apenas terminando uma relação. Ele está tentando aniquilar a parte de você que se tornou testemunha da sua fragilidade. E ele faz isso para garantir que você não possa mais ser um suprimento. O segredo aqui é que o narcisista não consegue sustentar a vida, Eros, em sua forma pura, pois a vida exige vulnerabilidade e reciprocidade. Ele está sempre puxado para a morte, Thanatos, da relação, para o drama e o caos, porque é no controle da destruição que ele sente o domínio. É no momento do descarte, quando você está em pedaços, que ele sente o pico de poder, o suprimento negativo mais intenso, a prova de que ele conseguiu impor sua realidade distorcida ao mundo. E esse ciclo, essa dança entre a vida e a morte, se repete infinitamente, a menos que a vítima consiga quebrar o espelho. O sexto segredo: a ferida arquetípica e a recusa da individuação. O último e mais profundo segredo que domina a mente narcísica é a recusa em realizar a tarefa mais importante da vida, o processo de individuação. Jung definiu individuação como o processo pelo qual o ser humano se torna um indivíduo, uma totalidade indivisível, distinto da psicologia geral, social e coletiva. É a jornada para integrar todos os aspectos da psique, incluindo a sombra, o ânima, ânimos e, finalmente, o self. O narcisista é aquele que parou no caminho. Sua psique está paralisada, fixada em uma ferida arquetípica, geralmente ligada à negligência ou humilhação na infância, que o impediu de desenvolver um self coeso e forte. Em vez de enfrentar essa dor e crescer, ele construiu a persona como um substituto. O segredo é que ele vive em um estado de eterna fuga da maturidade psicológica. Ele se recusa a ser vulnerável, pois a vulnerabilidade é o portal para a cura da ferida infantil. Ele se recusa a aceitar responsabilidade, pois a responsabilidade exige confrontar o self real. Ele se recusa a amar de forma madura, pois o amor maduro exige que se veja o outro como um sujeito completo e não como um objeto. O narcisista é, em essência, um ser humano que optou por não viver a vida plenamente. Ele trocou a riqueza da experiência humana pela segurança da grandiosidade. A ferida arquetípica é o que Carl Jung chamaria de complexo materno, ou complexo paterno, não resolvido, mas em uma escala patológica. O narcisista, frequentemente, não recebeu a validação espelhada necessária na infância para desenvolver uma autoestima interna. E agora ele passa a vida inteira mendigando essa validação ao mundo. A tragédia é que, mesmo que ele receba a admiração de 1000 pessoas, o buraco que ele tenta preencher é um buraco de infância, e ele não pode ser preenchido por suprimento adulto. Só pode ser curado pela aceitação da dor e pela confrontação com a verdade. A recusa da individuação significa que ele está condenado a repetir o mesmo ciclo destrutivo para sempre, buscando a perfeição externa, enquanto o interior se desintegra. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A profundidade desse jogo sombrio, ao longo da história da humanidade, foi sempre representada por símbolos que nos alertavam. A mitologia grega não nos deu Narciso apenas como uma história de vaidade, mas como um conto de aviso sobre a morte da alma que se volta obsessivamente para a própria imagem.
recusando a conexão com o mundo e com os outros, recusando a conexão com o que Jung chamaria de inconsciente coletivo, o manancial de toda a experiência humana. O narcisista é a falha do coletivo, o indivíduo que tenta se destacar de maneira tão radical que se isola, tornando-se um parasita psíquico. Para entendermos a vastidão do segundo segredo, a projeção da sombra, precisamos nos demorar na alquimia da negação. Imagine a sombra como um material radioativo que o narcisista deve esconder a todo custo. Se ele toca nesse material, ele explode e a persona se desfaz. Portanto, ele deve encontrar recipientes externos. A sombra do narcisista frequentemente contém inveja, mediocridade, incompetência e ódio. Ele não pode sentir inveja, pois deuses não invejam. Então, ele acusa você de ter inveja dele. Ele não pode ser medíocre. Então, ele trabalha incansavelmente para rebaixar o seu sucesso, tornando você a pessoa medíocre. Este mecanismo de projeção não é um ato consciente de maldade, pelo menos não no sentido de premeditação racional, mas sim um reflexo automático de um ego aterrorizado. O narcisista é o camaleão que, para se manter vivo, precisa se camuflar no ambiente da sua própria grandeza forjada, e a projeção é a camuflagem mais eficaz. Ele lança a sua sujeira psíquica em você, e ao ver você sujo, ele se sente limpo por contraste. Este é o sacrifício no altar da inocência falsa. E o pior é que muitas vezes ele realmente acredita na narrativa que cria. O narcisista é, por excelência, o grande ilusionista da própria vida. Ele convence a si mesmo de que a sombra pertence a você. E é essa convicção férrea que o torna tão perigoso e tão difícil de confrontar. Voltando ao terceiro segredo, a sede pelo abastecimento, a natureza dessa fome é insaciável. O poço do narcisista não tem fundo. É crucial entender que não importa o quanto você doe, não importa o quanto você se sacrifique ou se desdobre para satisfazer suas necessidades, o suprimento nunca será suficiente. Isso se conecta diretamente com a ferida arquetípica, o sexto segredo. A ferida é um vácuo, e um vácuo não pode ser preenchido com elogios. Ele só pode ser confrontado com a dor da verdade. Muitas vítimas de narcisistas relatam a sensação de estarem vivendo em um estado de constante drenagem energética, como se estivessem alimentando uma máquina que nunca desliga. Essa é a realidade. O falso eu do narcisista é uma máquina de processamento de suprimento. Ele precisa da energia externa para sustentar a fantasia de que ele é. Se o fornecimento de atenção é interrompido, mesmo que por um breve período, o terror do vazio retorna, e ele reage com fúria narcísica, que é a manifestação da sua criança interna furiosa e abandonada. A fúria é um mecanismo de defesa para restaurar o suprimento, forçando o outro a voltar para o papel de doador, seja por medo ou por culpa. O narcisista prefere ser odiado e temido a ser ignorado. A indiferença é o verdadeiro veneno para a persona. Quando falamos do quarto segredo, o complexo de Deus, entramos no reino da mitologia pessoal do narcisista. Ele não apenas deseja ser superior, ele estrutura toda a sua realidade em torno da ideia de que ele é a regra. Pense no inconsciente coletivo, o vasto oceano de experiências humanas compartilhadas. É de lá que vêm os arquétipos, os padrões de comportamento e sentimento que nos conectam a toda a humanidade. O complexo de Deus é a tentativa do ego de se separar desse inconsciente coletivo, de se colocar fora da matriz humana, acreditando ser um Deus menor, um criador da própria realidade. Isso o torna incapaz de empatia genuína. Empatia exige a capacidade de se conectar com a dor do outro, de reconhecer a humanidade compartilhada. Mas se você se considera um Deus,
e o outro apenas um objeto de suprimento, a dor alheia é irrelevante, ou pior, é a prova da sua fraqueza e da sua inferioridade. A falta de empatia não é uma falha moral, é um sintoma da desconexão arquetípica, a recusa em participar da experiência humana compartilhada. O quinto segredo, o ciclo de Eros e Thanatos, é onde a destruição se torna arte. A montanha-russa emocional que a vítima enfrenta é o mecanismo que garante a máxima extração de suprimento. A idealização inicial, o love bombing, cria uma ligação traumática. A vítima é seduzida por essa imagem de amor perfeito. E quando a fase de desvalorização começa, ela fica viciada na tentativa de retornar àquele estado inicial de paraíso. É um vício não na pessoa, mas na esperança de que o amor idealizado volte, de que a persona de príncipe ou princesa se manifeste novamente. O narcisista sabe instintivamente como usar essa esperança. Ele injeta doses mínimas de esperança, o chamado hoovering, a sucção de volta, justamente quando a vítima está a ponto de escapar. Ele atira migalhas de Eros em um mar de Thanatos, garantindo que a vítima permaneça oscilando entre o medo da perda e a ilusão do resgate. Essa é a verdadeira prisão psicológica, o vício na promessa não cumprida de um eu que não existe. Aprofundando no sexto segredo, a recusa da individuação, a consequência é a estagnação. Jung falava que a primeira metade da vida é dedicada à adaptação ao mundo externo, criação da persona, e a segunda metade à adaptação ao mundo interno, integração e individuação. O narcisista nunca passa para a segunda fase. Ele está eternamente preso na primeira, no esforço hercúleo de manter a persona e o status social. Isso significa que ele é psicologicamente imaturo. Ele tem a idade cronológica de um adulto, mas a maturidade emocional de uma criança de 3 anos que faz birra quando não tem seus desejos atendidos. O ego, neste caso, nunca se submeteu ao self, nunca reconheceu que há algo maior e mais profundo que os seus próprios caprichos. A recusa em passar pelo processo de individuação é a causa raiz da tragédia, pois o narcisista abdica da sua chance de se tornar um ser humano integral, em troca da ilusão de ser um ser perfeito. O narcisismo, visto pela lente junguiana, é a falha na jornada do herói. A jornada exige que o herói desça ao submundo, enfrente o dragão, a sombra e volte transformado. O narcisista se recusa a descer. Ele permanece no castelo de vidro de sua persona, governando um reino imaginário, enquanto a verdadeira vida, a vida da alma, se desenrola sem ele. E ao invés de enfrentar seu próprio dragão, ele exige que você se torne o dragão que ele pode culpar e lutar, para manter a sua identidade de herói intocável. A vítima, então, é forçada a carregar a cruz da sombra alheia, enquanto a alma do narcisista se atrofia sob a armadura de sua grandiosidade. A mente do narcisista, quando analisada através destes 6 segredos, se revela menos como um monstro e mais como um mecanismo quebrado. Um mecanismo que só funciona drenando a energia vital e a integridade dos outros. Ele não pode gerar luz interna, ele deve roubá-la. E a única forma de nos libertarmos deste jogo sombrio é compreendendo a mecânica do roubo. O segredo não está em tentar mudá-lo, mas em mudar a sua reação ao espelho distorcido que ele projeta. O caminho para a cura e a proteção começa no reconhecimento da sua própria sombra. Se você for uma pessoa que tenta ser sempre a salvadora, a cuidadora perfeita, a eterna pacificadora, você está inconscientemente usando a sua própria persona. E essa persona é o alvo favorito do narcisista. Ele vê a sua necessidade de ser boa e a explora para fazê-lo carregar a sua sombra. A integração da sombra, a tarefa que o narcisista falhou em cumprir, é o seu maior trunfo.
Ao dizer, eu também sou falho, eu também sou raivoso, eu também sou egoísta às vezes, você retira o poder da projeção dele. Ele não pode mais lançar a sua sombra em você se você já aceitou a sua. A verdade é um repelente natural contra a mentira narcísica. A individuação não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência psíquica ao lidar com o jogo sombrio. Para escapar da dança de Eros e Thanatos, é preciso romper o complexo de Deus que ele impõe. O narcisista exige adoração e obediência. A sua libertação reside em você se tornar o seu próprio Deus, no sentido junguiano de centralizar o self, de ouvir a sua voz interior acima do caos e da fúria que ele tenta impor. Quando você deixa de ser um objeto de suprimento e se torna um sujeito autônomo, ele perde o interesse, pois ele só consegue manipular objetos, não seres integrais. O retorno à sua própria totalidade, o abandono da necessidade de ser perfeito, o abraço à sua sombra, é a única arma real contra a miragem narcísica. Ele precisa da sua negação para sobreviver. Ele precisa que você lute para provar que a sombra dele não é sua. Quando você simplesmente aceita a sua própria imperfeição e se recusa a lutar a batalha dele, o espelho dele racha. Ele não tem mais onde projetar sua negação, e o terror do vazio, o primeiro segredo, ameaça engoli-lo. Essa jornada, que é a de se libertar do jogo sombrio, não é uma jornada de vingança, mas de retorno ao lar, ao seu self. É a jornada de resgatar as partes da sua alma que foram sequestradas pelo narciso para alimentar a sua própria persona. Você deve reconhecer que a dor que sentiu não era sua, mas o eco da sombra dele, e que a culpa que carregou foi o fardo que ele o obrigou a levar. A cura é um ato de descarregar essa sombra alheia e devolvê-la não com fúria, mas com indiferença, pois o destino da sombra é ser integrada ou permanecer como um fantasma na vida de quem a renega. E agora, para fechar o ciclo desta jornada ao abismo, precisamos retornar à promessa final, o único remédio junguiano que pode forçar o narciso a olhar para si mesmo que ele fuja desesperadamente da própria imagem. O remédio não é a confrontação. A confrontação é mais suprimento, é mais drama. O remédio não é a lógica, pois ele reescreve a realidade. O remédio junguiano para a mente narcísica, paralisada em seu jogo sombrio, é a morte psíquica. Não a morte física, mas a morte da relação, a morte do contato, o silêncio absoluto. É o que chamamos de contato zero, mas visto através da lente arquetípica. O narciso só existe na medida em que ele é refletido por você. O narciso exige que você seja o espelho. Ao impor o contato zero, você está tirando o espelho. Você está dizendo, eu me recuso a ser o seu objeto. O contato zero não é uma punição, é uma declaração de soberania. É o ato de retirar a sua energia vital, o suprimento, e devolvê-la a si mesmo. É o momento em que você se torna opaco para a persona dele. Quando o narcisista não tem mais um espelho, ele é confrontado com o seu próprio vazio. Ele é forçado a sentir o terror da aniquilação que ele passa a vida inteira projetando. O silêncio absoluto, a indiferença fria e a retirada total de atenção são a única linguagem que a persona, que se alimenta de atenção, entende. É a única forma de forçá-lo a enfrentar o buraco negro interno, o seu primeiro segredo. E na escuridão desse confronto, mesmo que ele procure desesperadamente outro espelho, o trauma da perda do suprimento é a única coisa que pode, talvez, em 1 milhão de casos, levá-lo a uma fissura na persona e a um vislumbre do self ferido. Mas esse vislumbre não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é com a sua própria alma, com a sua própria jornada de individuação. Que a sua sombra seja acolhida e que a sua luz seja protegida. Que você se lembre que a totalidade reside na aceitação de quem você é.
e não na busca da perfeição que o outro exige. A verdadeira força não está em ser a luz que afasta a escuridão, mas em aceitar que a luz e a escuridão habitam em você, e que essa integração é o que te torna inquebrável. Você agora tem o mapa para entender o jogo sombrio. Use este conhecimento não como arma, mas como um escudo, um talismã de consciência. Se este mergulho na psique profunda ressoou com a sua própria jornada, se a verdade por trás desses 6 segredos te libertou de um fardo invisível, eu te convido a curtir este vídeo. Compartilhe esta luz com quem ainda está preso na névoa, quem ainda está se perguntando por que o espelho está tão distorcido. Inscreva-se neste canal para continuar a jornada, para que possamos juntos, com a profundidade de Jung, desvendar outros mistérios da alma e seguir firmes no caminho da nossa própria individuação. Deixe nos comentários qual desses 6 segredos foi o mais chocante para você. Eu quero saber qual parte do jogo sombrio você está finalmente pronto para abandonar. A sua experiência não é apenas sua, ela é parte do inconsciente coletivo que busca a cura. A transformação começa no momento em que você se recusa a ser um objeto e escolhe deliberadamente ser um self integral. Saia da ilusão e entre na realidade. A sua liberdade está esperando. A escolha de se tornar um self integral, de se afastar do papel de objeto e assumir a plenitude do sujeito, é um ato de rebeldia psíquica de magnitude incalculável. É a negação da tirania do ego narcísico e o alinhamento com a força maior do inconsciente coletivo, que busca a totalidade em cada um de nós. O narcisista, ao rejeitar a própria individuação, tenta sequestrar a sua, transformando o seu caminho de crescimento em um desvio projetivo para os seus próprios fracassos. Ele se torna o guardião da sua porta, exigindo um pedágio de energia e submissão para que você possa erroneamente pensar que tem permissão para ser quem você é. Aprofundemos na dinâmica do primeiro segredo, a persona inflada. O mito de Narciso nos mostra um jovem tão consumido pela sua beleza que ele se apaixona pelo próprio reflexo, morrendo de inanição à beira d'água, incapaz de saciar a sede de sua autoadmiração. Jung nos diria que esse reflexo não é o self, mas a persona, a imagem externa. O narciso morre porque ele se apaixona pela mentira. O narcisista moderno vive o mesmo destino, embora psiquicamente. Ele morre para a vida autêntica, morrendo de sede de ser visto, mas nunca se permite ser conhecido. A persona inflada não é apenas uma fachada de grandiosidade. Ela é uma armadura tão pesada que sufoca a vida interior. A pessoa por trás da persona sente-se como um fantasma, condenada a representar um papel que nunca termina, temendo o intervalo, o momento em que a audiência desaparece e ela é confrontada com a sala vazia da sua própria existência. Essa armadura, forjada no medo do terror cósmico do vazio, exige rituais constantes de manutenção. É por isso que o narcisista busca posições de poder, status e reconhecimento externo. Essas conquistas não são para a satisfação de um trabalho bem feito ou de uma vida vivida com propósito. São apenas mais tijolos para sustentar a pirâmide de sua persona. Cada aplauso, cada promoção, cada nova aquisição é um paliativo temporário para o medo da aniquilação. A vida dele é uma corrida incessante contra o tempo para provar que ele não é o buraco negro que ele sente que é. E nessa corrida, ele atropela quem estiver no caminho, pois a sobrevivência da sua persona é o valor supremo. Tudo o que ameaça a persona, uma crítica construtiva, um limite saudável, um sucesso alheio, é percebido como um ataque à sua própria existência, desencadeando a fúria que é a manifestação da criança divina ferida, agora transformada em demônio. O segundo segredo, a projeção da sombra, opera através de um mecanismo chamado de dissociação.
O narcisista literalmente separa a parte dele que é má, fraca ou invejosa e a joga no outro. Pense nisso como um mecanismo de sobrevivência psíquica que deu errado. Em vez de integrar o mal menor em si mesmo, ele precisa criar um mal maior fora de si. E a vítima, geralmente alguém com alta empatia e um complexo de salvador não resolvido, aceita essa sombra projetada, tentando curá-la ou corrigi-la. A vítima se sente responsável pela raiva do narcisista, pela sua infidelidade, pelo seu fracasso. Ela se vê entrando em terapia não para resolver seus próprios problemas, mas para resolver os problemas que o narcisista lhe atribuiu. A sombra projetada se torna um parasita psíquico na alma da vítima. Ela começa a duvidar de sua própria sanidade, de sua memória, de sua percepção da realidade. Este é o famoso gaslighting, mas em termos junguianos é a negação da realidade do self do outro pela imposição da sombra narcísica. O narcisista nega a realidade da vítima para manter a sua persona intacta. Se a vítima for real, com suas próprias verdades e sentimentos, ela ameaça a fantasia. Portanto, a vítima deve ser transformada em um personagem na peça do narcisista. Um personagem que existe apenas para servir ao roteiro dele. O resgate da sanidade exige um retorno rigoroso à sua própria percepção interna, a um contato inegociável com o seu próprio self. O único ponto de referência que o narcisista não consegue contaminar, a menos que você o permita. No terceiro segredo, o abastecimento, a insaciabilidade é a chave. Jung nos ensinou sobre a libido, a energia psíquica que move a vida. O narcisista gasta a sua libido de forma externa, na construção e manutenção da persona. Ele não tem energia interna sobrando para a introspecção ou para a conexão genuína. Ele é um buraco de energia. E essa energia, esse suprimento, é o que o mantém em movimento. Quando a vítima tenta sair, quando ela para de dar atenção ou de reagir ao drama, o narcisista intensifica a perseguição, não por amor ou apego genuíno, mas porque a máquina está falhando. Ele está desesperado para reabastecer. Essa sede de abastecimento se manifesta de maneiras diferentes. Pode ser através do drama constante, da criação de crises para forçar a atenção, ou através da exploração financeira e material, usando o outro para sustentar o estilo de vida luxuoso que a persona exige. O narcisista usa o dinheiro, o status e o sexo como extensões da persona, como ferramentas para obter o suprimento. A vítima deve entender que não está em um relacionamento. Está em uma transação energética onde ela é sempre o lado que perde e ele é o parasita psíquico. O rompimento dessa transação é o primeiro passo para a recuperação da sua própria libido, da sua própria energia vital que foi aprisionada. Analisando o quarto segredo, o complexo de Deus, é vital reconhecer que a raiz é a falta de humildade arquetípica. A humildade, em sua forma mais profunda, é a aceitação da nossa limitação humana, da nossa posição no grande esquema da vida. O narcisista, ao se recusar a aceitar o seu lugar, tenta se colocar no centro do universo. Ele se torna o sol de seu próprio sistema solar, e todos ao seu redor são meros planetas que orbitam em torno de suas necessidades. Isso cria uma realidade distorcida, onde as regras da ética, da moralidade e da reciprocidade simplesmente não se aplicam a ele. A mente que opera com o complexo de Deus não consegue aprender com os erros, pois errar é humano, e ele não é apenas humano. Essa rigidez e inflexibilidade psicológica condenam o narcisista à repetição dos mesmos padrões destrutivos. Ele nunca pode fazer a introspecção necessária para a mudança, pois a introspecção revelaria a falha, e a falha implodiria a persona. A vítima deve parar de esperar que o narcisista admita o erro, peça desculpas sinceras ou mude de comportamento.
A mudança exige a morte do ego inflado, e o narcisista está em estado de guerra contra essa morte. O único caminho é você mudar a sua expectativa e a sua resposta. O quinto segredo, o ciclo de Eros e Thanatos, é a armadilha do trauma. A fase de idealização, o Eros distorcido, é tão intensa porque o narcisista está projetando o seu ânima, ânimos, os arquétipos do feminino e masculino internos, na vítima. Ele te vê como a parte que falta em seu self atrofiado. Você é a deusa, o salvador, a mãe perfeita que finalmente vai curar a criança divina ferida. Essa projeção é avassaladora e viciante. A vítima, que também pode ter suas próprias feridas de abandono, se sente, pela primeira vez, completa e essencial. Mas a perfeição é insustentável. Ninguém pode viver à altura da projeção arquetípica. Quando a vítima inevitavelmente falha em ser a deusa perfeita, o narcisista se sente traído e abandonado. A fúria da desvalorização, Thanatos, é a reação à perda da fantasia. Ele precisa destruir o objeto que falhou em curá-lo. O descarte é um ato de autopreservação narcísica. Ele destrói a projeção antes que ela destrua a sua persona, revelando a sua própria insuficiência. A vítima fica presa no vício da esperança, buscando o retorno do Eros, o amor inicial. A liberdade só vem quando a vítima compreende que aquele Eros nunca foi real, mas apenas uma projeção, uma isca para o aprisionamento. E no sexto segredo, a recusa da individuação, vemos a tragédia em sua forma mais pura. A recusa em se tornar inteiro é o que transforma o potencial em veneno. O narcisista se torna o anti-herói, não no sentido de ser um vilão complexo, mas no sentido de ser um ser humano que abdicou da sua jornada. Jung insistia que a individuação é a vocação máxima da vida. Ao rejeitá-la, o narcisista se torna um eco, uma sombra de quem ele poderia ter sido. Ele se torna o espelho quebrado que só reflete a dor e a fragmentação. A vida do narcisista é a repetição constante da mesma ferida, a mesma busca por suprimento, o mesmo descarte. Ele está preso no mito de Sísifo, empurrando a pedra de sua persona morro acima, apenas para vê-la rolar novamente. O tempo não o transforma, apenas o endurece. Para a vítima, a compreensão desse destino trágico, a condenação à estagnação, é o que permite a liberação da culpa. Você não pode curar o que se recusa a ser curado. A sua única tarefa é garantir que a estagnação dele não contamine o seu próprio processo de crescimento e florescimento psíquico. O caminho para reverter o jogo sombrio é a adoção de uma nova mentalidade arquetípica, a da soberania do self. A soberania do self significa que você reconhece que a sua fonte de valor e de vida não está na aprovação externa, mas na sua conexão inegociável com a sua verdade interior. O narcisista tentou te convencer de que ele era o centro. Agora, você deve realocar o centro para o lugar correto, em você. Essa realocação não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade psíquica. Significa parar de doar sua energia para um poço sem fundo e começar a investir em sua própria alma. A terapia junguiana muitas vezes envolve o trabalho com o inconsciente, através dos sonhos e da imaginação ativa, para resgatar as partes do self que foram reprimidas e perdidas. A vítima do narcisismo precisa fazer esse trabalho de resgate, tirando a sua ânima, ânimos, a sua criatividade, a sua alegria e a sua dignidade das mãos do predador psíquico. É preciso um mergulho corajoso na própria sombra, para entender por que você foi vulnerável à persona inflada e ao jogo de projeção. Você foi atraído pela luz falsa do narcisista porque talvez você não estava se permitindo brilhar plenamente. Você aceitou a sombra dele porque não queria encarar a sua própria. O self integral exige que aceitemos nossa própria escuridão e nossa própria luz.
O contato zero, o remédio final, é o portal para essa soberania. É o corte do cordão umbilical invertido. É a negação do espelho. No momento em que você se silencia, o narcisista não recebe o retorno que espera. Ele tentará se infiltrar, enviará mensagens, fará o hoovering, a sucção de volta. Ele testará o seu limite, mas cada teste é uma prova da sua dependência. Cada tentativa dele de restaurar o jogo é uma confirmação de que ele precisa de você para existir. Sua força reside em não reagir, em não dar suprimento, em manter o silêncio que o força a enfrentar o seu próprio abismo. O silêncio não é vingança, é proteção. É a afirmação de que a sua paz interior vale mais do que qualquer drama que ele possa oferecer. É o ato de finalmente dizer ao cosmos que você não será mais o sacrifício no altar da persona alheia. Você se retira do palco e deixa o narcisista sem audiência, condenado a representar seu papel de faraó em um teatro vazio. A única forma de vencer o jogo sombrio é se recusar a jogar. A jornada de cura é longa e é marcada pela dor da desilusão. Você deve lamentar a perda do amor que você pensou que tinha e que nunca existiu. Você deve lamentar a perda da sua própria ingenuidade. Mas no final dessa lamentação reside a força inquebrável da sua própria verdade. Que a verdade te liberte do ciclo, que a sua sombra se torne sua aliada, e que o seu self seja o seu único mestre. Que você caminhe para a individuação com a certeza de que a totalidade é mais valiosa do que qualquer projeção de perfeição. A consciência é o único antídoto. A percepção profunda dos 6 segredos é a sua armadura contra o engano. Quando você entende que a persona é medo, a projeção é negação, o suprimento é fome, o complexo de Deus é regressão, o ciclo é trauma e a recusa da individuação é estagnação, o poder dele se dissolve. Ele não é um Deus, ele é um eco, ele não é forte, ele é um fantasma. A sua vida é a sua obra-prima. Recuse-se a permitir que o roteiro dela seja escrito pela projeção de um ego aterrorizado. Escreva o seu próprio mito, o mito da sua resiliência, do seu retorno e da sua plena soberania. Deixe o narciso morrer à beira do seu próprio reflexo. Escolha a vida. A escolha de viver a vida integralmente, abraçando as polaridades da existência, é o que distingue o ser humano em processo de individuação do ser humano paralisado pelo narcisismo. O narcisista vive em um mundo de oposições rígidas. Bom versus mal, forte versus fraco, vencedor versus perdedor. Ele se identifica inteiramente com o polo positivo, a persona de luz e força, e projeta o polo negativo. Essa polarização interna é a sua prisão. Jung nos ensinou que a vida psíquica se move através da tensão entre opostos. A saúde mental não é a ausência de conflito, mas a capacidade de conter e integrar esses opostos. O narcisista não consegue conter a tensão, ele a expulsa. Ele não é capaz de dizer, eu sou uma pessoa amorosa, mas às vezes sou egoísta. Eu sou competente, mas cometo erros. Em vez disso, ele é compelido a ser 100% amoroso e competente, forçando o mundo a ser 100% mau e deficiente. Quando a vítima compreende essa necessidade de polarização, ela entende por que a sua própria bondade foi punida e por que a sua força foi transformada em ameaça. O narcisista precisa que você seja o polo oposto que justifica a sua persona. Se você for 100% bom, ele pode ser 100% vítima. Se você for 100% culpado, ele pode ser 100% inocente. A sua libertação reside em você se recusar a ser o polo oposto. Você precisa restaurar a sua totalidade, permitindo-se ser a mistura complexa de luz e sombra que todo ser humano é. Ao dizer, eu sou bom e mau, forte e fraco, você dissolve o jogo. Ele não consegue mais projetar porque você não tem mais espaço vazio para receber a projeção.
A sua integridade é o seu campo de força. Vamos expandir a metáfora do complexo de Deus, o quarto segredo. Em seu nível mais sutil, o complexo de Deus se manifesta como a necessidade de controle total do ambiente. O narcisista não confia no fluxo da vida, no acaso ou no destino. Ele precisa controlar cada resultado, cada emoção, cada narrativa, pois o descontrole ameaça a ilusão de onipotência. Ele manipula, mente e distorce fatos para garantir que o mundo se curve à sua vontade. A vítima, por sua vez, muitas vezes se vê entrando em um jogo exaustivo de dançar conforme a música para manter a paz. Ela tenta controlar a própria reação, a própria aparência, as próprias palavras, na esperança de que isso evite a fúria narcísica. Isso é um erro fatal. Tentar controlar o que é incontrolável, o humor e a persona do narcisista, leva à perda do controle sobre si mesmo. A verdadeira estratégia é aceitar o caos dele e se concentrar em controlar apenas uma coisa: a sua própria reação e a sua própria fronteira. A fronteira psicológica, vista por Jung, é o limite entre o self e o não-self. O narcisista é mestre em invadir, obliterar e desrespeitar esses limites, pois ele vê o outro como uma extensão de si mesmo. O estabelecimento de fronteiras firmes é um ato de autodefesa arquetípica. É dizer: até aqui é meu, daqui para lá é seu. Isso não é uma negociação. É uma declaração de fato, e ela deve ser silenciosa e inegociável. Cada limite imposto é uma faca que corta o cordão umbilical do suprimento. A fúria narcísica, a resposta à quebra da persona, é uma manifestação da energia da sombra que não foi integrada. É o vulcão interno do terror e da vergonha que entra em erupção. Quando a vítima vê essa fúria, ela deve reconhecer que não é pessoal. É a dor da criança ferida que está reagindo à ameaça de exposição. A vítima, no entanto, sente a necessidade visceral de acalmar o vulcão, de se desculpar, de reparar o dano, mesmo que não o tenha causado. Esse é o ciclo de vício e trauma. Para quebrar esse vício, é necessário cultivar o que Jung chamava de testemunha observadora dentro de si. A testemunha observadora é a parte do seu self que pode se afastar do drama e observar a cena sem se envolver emocionalmente. Quando o narcisista explode, a testemunha diz: este é o narcisista reagindo à sua persona ameaçada. Isso não é sobre mim, é sobre ele. Essa distância emocional é o que impede que a sombra dele contamine você novamente. A desidentificação do papel de alvo é a sua maior vitória. O jogo sombrio é, em última análise, um jogo de espelhos. O narcisista precisa do seu reflexo para se sentir real. O contato zero, o grande remédio, é a quebra desse espelho. Mas a vítima precisa garantir que ela não está buscando um novo espelho em seguida. A libertação completa exige a aceitação da solidão criativa que o processo de individuação impõe. É o período de reclusão psíquica, onde você reconstrói o seu centro, sem a necessidade de validação externa. O trabalho com os arquétipos pode ser extremamente útil neste processo. A vítima precisa invocar o arquétipo do guerreiro para estabelecer e manter as fronteiras, o arquétipo do sábio para processar a verdade e entender a mecânica do jogo, e o arquétipo do amante, em sua forma madura, para se conectar com a alegria e a vida que foram sufocadas. A jornada é uma reconstrução alquímica do self. O chumbo da dor e do trauma deve ser transformado no ouro da consciência e da sabedoria. Essa transformação é feita através do reconhecimento do seu próprio valor intrínseco. Você não vale pelo quanto você doa ou pelo quanto você tolera. Você vale porque você é. Esse é o princípio básico que o narcisista tenta roubar. A nossa responsabilidade não é curar o mundo, mas garantir que a nossa lâmpada esteja acesa.
O narcisista é a falha na lâmpada que tenta roubar a eletricidade da sua. Ao se concentrar em acender a sua própria luz com a sua própria força, você se torna invulnerável ao jogo sombrio. A luz interna não precisa de abastecimento externo. Ela se nutre da sua própria verdade e integridade. A mente do narcisista continuará sua dança sombria, procurando novos palcos e novas plateias. Mas você, armado com a profundidade da percepção junguiana, agora tem a capacidade de se retirar do teatro e fechar as cortinas do drama. A sua vida é a sua peça mais importante e você deve ser o protagonista, e não um coadjuvante na tragédia alheia. Lembre-se da metáfora do sábio. O sábio não tenta mudar o rio, ele constrói uma ponte para atravessá-lo. Não tente mudar o narcisista, construa a ponte para a sua própria liberdade e atravesse para o outro lado da realidade distorcida que ele tentou impor. A liberdade é o preço da consciência e é o único preço que realmente vale a pena pagar. A sua alma exige esse retorno. O narciso continuará buscando o seu reflexo na água, mas você precisa se tornar a própria água, fluida, adaptável e inatingível. Seja a totalidade que ele nunca ousou ser. Integre o seu oposto, abrace a sua humanidade e recuse-se a ser definido pela sombra de outra pessoa. Este é o caminho da luz, em meio à escuridão do jogo sombrio. Que esta percepção profunda seja a sua âncora de retorno. O narcisismo, quando visto através dos olhos de Jung, não é apenas um transtorno de personalidade. É a falência da função transcendente, o mecanismo psíquico responsável por unificar a consciência e o inconsciente, por criar um sentido maior, que aponta para a totalidade do self. O narcisista, ao rejeitar a sombra e inflar a persona, rompe essa ponte, paralisando a evolução de sua própria alma. Ele vive em um estado de eterna cisão, onde o ego se arroga o direito de ser o todo, excluindo o inconsciente, o vasto oceano de sabedoria e humanidade que reside abaixo da superfície. Essa cisão interna é a fonte de sua incessante necessidade de suprimento, pois o ego isolado é inerentemente frágil e faminto. Ao compreendermos o quinto segredo, o ciclo de Eros e Thanatos, sob a luz dessa falência, vemos que o narcisista é incapaz de experimentar a união simbólica, a conjunctio, o casamento alquímico dos opostos que Jung descrevia como o ápice da individuação. O amor, Eros, que ele oferece, é uma simulação, uma técnica de engajamento baseada na projeção, não na união real de duas almas separadas. Quando a projeção falha, o impulso destrutivo, Thanatos, assume, pois a união real é sentida como uma ameaça de fusão e perda de controle para o ego fraturado. Ele prefere destruir o objeto a integrar a imperfeição que o objeto reflete. O ciclo de idealização e descarte é a manifestação externa da sua incapacidade interna de amar e de se conectar profundamente sem que isso ameace a integridade forjada de sua persona. A vítima, por sua vez, muitas vezes se encontra presa nesse ciclo porque em seu próprio inconsciente há a busca pelo arquétipo do amor perfeito, o resgate ideal, que o narcisista simula tão bem na fase de Eros. A cura, portanto, exige que a vítima desidealize não apenas o narcisista, mas também a sua própria fantasia de amor romântico e de salvação. É preciso aceitar que o amor verdadeiro é imperfeito, lento e requer aceitação mútua da sombra. A maturidade psíquica exige que nos tornemos nossos próprios heróis, em vez de esperarmos por um salvador que, no caso do narcisista, se revela ser o predador. O resgate do self exige que a vítima enfrente seu próprio complexo materno ou paterno, a ferida que a tornou vulnerável à projeção do narcisista. Muitas vezes, a vítima tem uma ferida do self que a leva a buscar validação externa, ou a aceitar ser um objeto para se sentir necessária.
O narcisista, com seu faro predatório, identifica essa ferida e a explora, apresentando-se como o curador, o pai ou a mãe idealizada que finalmente dará o reconhecimento negado na infância. A libertação é a paternidade e a maternidade do seu próprio self, o ato de se tornar o provedor de suas próprias necessidades emocionais. O sexto segredo, a recusa da individuação, é, no final das contas, a recusa da dor. A individuação é um processo doloroso, pois exige o desmantelamento das velhas estruturas do ego e a confrontação com a vergonha, a culpa e a imperfeição. O narcisista opta pelo conforto da ilusão, trocando a profundidade da vida pela superficialidade da imagem. Ele se torna o prisioneiro de sua própria imagem no espelho. E enquanto ele permanecer na prisão, ele tentará arrastar você para dentro das grades. O antídoto final para o jogo sombrio, o contato zero, é a reconstrução da sua própria realidade. É o ato de sair do teatro de ilusões e entrar no seu próprio solo sagrado. Quando você se afasta, você se dá o espaço para ouvir a voz do seu self, que foi abafada pelo ruído constante e pelo drama do narcisista. Essa voz interior, o centro de sua totalidade, é a única coisa que pode guiar você de volta à luz. Que a sua jornada seja marcada pela coragem de olhar para o seu interior, pela força de manter suas fronteiras e pela sabedoria de reconhecer que a sua cura não depende da mudança do outro, mas da sua própria transformação. A alquimia da alma exige fogo, e o fogo do jogo sombrio pode, paradoxalmente, queimar a ilusão e revelar o ouro do seu self. Deixe que o eco do silêncio seja o seu novo guia, e que a soberania do seu self seja a sua eterna proteção. Busque a totalidade, pois nela reside a sua liberdade.